entre os pastores Emanuel e Márcia. Que entre a porta-bíblia Evelyn. Que entre o noivo Pedro e sua sogra Irene.
este matrimônio que entre os padrinhos Ruth e José. Letícia e Israel. Aline e Wagner. Viviane e Luciana. Ivaneide e Ananias. Elizabeth e Luiz. Nayara e Leonardo. Edinaldo e Andréia. Márcia e Raimundo. Nayane e Vanderlei. Para concretizar que os padrinhos entraram em união, que entre em qualquer coração, disse ele. And I knew that it could be
Tadinho. Deixa eu montar. Que entre os noivinhos Francisco e Kézia. Que entre a porta-placa Thalita. Tudo que eu sinto pra você, te amo.
que entre a Petalista Emily Vitória. O momento mais esperado, lá vem a noiva. Rose e seu irmão Fábio.
Convido a todos novamente de pé. Eu agradeço em nome dos noivos e das famílias a presença de todos que aqui vieram para diante de Deus solenizar o casamento deste homem e desta mulher. Estamos aqui reunidos para pedir a bênção de Deus para este casal, Pedro Alves Trindade e Rosa Cruz. Eu queria convidar todos os que podem e vamos fazer uma oração dando início a esta cerimônia. Querido Deus, obrigado por tudo que fizeste por Pedro e Rose. Senhor, nenhum dos nossos prazeres será completo se tu não nos acompanhares com a tua bênção. Tu tens abençoado este casal com o presente do casamento e com um amor especial. Pedimos que a bênção de tua presença seja uma realidade na vida deste casal, de modo que a lembrança desta hora os fortaleça, os console em meio a todas as provas e as adversidades que o futuro lhe trouxer. Pedimos a tua graça, o teu amor neste casamento. Amém. Os que podem tomar seu assento. No livro do Gênesis, o capítulo de número 2 e o verso de número 18, tem uma passagem que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Mas até o meu sorriso dele aqui. A Bíblia traz expressões de verdade espirituais que só podem ser entendidas pela fé. E uma dessas declarações é de que deixa o homem, pai, mãe, e unir-se à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. E o interessante é que esta passagem ela é citada 3 vezes na Bíblia para confirmar essa doutrina. É no livro de Gênesis, acabamos de ler, Marcos 10 e Efésios 5. Então o homem e a mulher, ao se casarem, não são mais 2 pessoas. E Mateus 19:6, o Senhor Jesus afirma dizendo: de modo que já não são 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Na matemática de Deus, a soma é tão intensa que 1 mais 1 é igual a 1. Na nossa matemática isso não tem lógica. Mas para Deus, no relacionamento, 1 mais 1 é igual a 1. São 2 pessoas que agora se torna uma única pessoa, uma só carne. Então, como o casal pode se tornar em uma só carne? Eu quero usar uma metáfora. O corpo tem 5 sentidos naturais que completam a pessoa. A partir deles, vamos refletir sobre a união do matrimônio. Então, um dos sentidos do corpo é a visão. O olho. A visão direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. No casamento, se um estiver olhando para um lado e o outro para o outro lado, o que Amós 3:3 diz? Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Se os 2 não estiverem olhando para o mesmo sentido, alguém diz que cada um tem um ponto de vista, mas cada ponto de vista depende do ponto da vista que você está. Ou seja, como agora vocês serão uma só carne, então vocês estão em um só lugar. O ponto de vista é o mesmo. Por isso, o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. Olhar um para o outro.
Pedro, se você quiser enxergar você, olha para Rose. Rose, olha para Pedro que você vai enxergar você. Há um segredo básico no casamento. O Pedro é o seu espelho. Rose, você é o espelho do Pedro. O que você faz para ela reflete em você. O que você faz para ela também vai refletir. Isso é para todo relacionamento. Segundo sentido, a audição. A audição é a fonte de aprendizado e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. Como eu vou compreender se eu não ouço? Interessante que na hora da discussão, por que geralmente as discussões são intermináveis? Porque quando um está falando, o outro, ao invés de ouvir, para depois formular sua resposta, no momento que está ouvindo, já está formulando o que tem que falar, as suas razões, e cada um sendo ouvido. No casamento, um precisa ouvir o outro. Além disso, o casal precisa discernir as vozes que ecoam ao seu redor. O casamento não suporta uma chuva de opiniões alheias. Então, por isso o casal deve ter cuidado com o que ouve. Muitos vão dar opinião, muitos vão falar, dar pitaco, mas a realidade que vai viver é vocês. O casal cristão deve sempre ouvir a palavra de Deus, que é a fonte da sua fé, como está lá em Romanos 10 e 12, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como é terrível estar com alguém que não te ouve. Tem que falar, ei, fulano, estou falando contigo. Como é terrível estar do lado de alguém que não ouve. Então, um dos sentidos no casamento é a audição. Ouvir e compreender. Ouça a palavra de Deus para a orientação do seu futuro matrimonial. Terceiro sentido é o olfato. O olfato permite sentir o cheiro das pessoas e aprovar se é bom antes de experimentar. O cheiro é algo invisível, mas pode determinar se o ambiente está bom ou não. É algo que você não sente, não vê. É algo invisível, mas o olfato pode perceber se aquele ambiente está agradável para se estar. O casal precisa reconhecer o cheiro um do outro. O lar do casal deve ser perfumado com o bom cheiro de Cristo. E Paulo já fala isso, está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 5, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. E independente se somos solteiro ou casal, somos ovelhas de Jesus e temos o bom cheiro de Cristo para o nosso Deus. No casamento é necessário ter faro sensível para saber o que não cheira bem e o que pode ser inspirado para dentro do relacionamento. E eu acho tão interessante que Deus deu uma habilidade para as mulheres, isso é fato. Podemos chamar isso de radar. A mulher é o radar do matrimônio. Muitos homens aqui vão ficar chateados, mas a mulher, Pedro, a mulher é o radar. Abraão um dia foi reclamar com Deus, porque Sara disse, não quero mais essa mulher, esse menino aqui, e deu ruim. Aí Abraão foi lá reclamar para Deus e falar para Deus que a Sara quer que bota a H para fora e tal. Deus falou assim, Abraão, dá ouvido à sua mulher. A mulher, ela é um radar. Deus deu essa sensibilidade dela perceber problemas externos que o Senhor deu para vocês, esse olfato de sentir cheiro de problema, e vocês dois se unirem e blindarem para que a união permaneça até que a morte os separe. O casal precisa ter o bom cheiro de Cristo. E o quarto sentido é o paladar. O gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor? Não é verdade? Só aqueles que já teve Covid e perdeu esse sentido sabem que é complicado. Você não sente o sabor de nada.
Pode ser a melhor comida, você não sente o sabor, isso é terrível, porque eu passei por essa experiência. O sabor motiva experimentar coisas diferentes e dá prazer. O casamento é uma relação de convivência onde um aprende a cada dia o gosto do outro. Aqueles que são novos de casal sabem como é complicado agradar o outro. Primeira compra de vocês no mercado, vocês vão ver. Se normalmente é 1 hora no mercado, vocês vão gastar 3. Amor, você gosta disso? Ah, não sei se você gosta. Ah, eu gosto, mas e você gosta? Aí o que eu gosto? Porque é uma adaptação. Adaptação, principalmente do paladar. E tem uns homens que, não sei, não posso usar aqui algum adjetivo, não gosta disso e não faz. As mulheres também, né? O marido fala, amor, faz isso pra mim. Não, eu não gosto disso, não vai fazer não. O casamento é uma relação de convivência, onde um aprende a cada dia o gosto do outro. Então, à medida que vocês vão passando tempo juntos, você já sabe o gosto de Pedro, o Pedro sabe o gosto de Rose. E de repente ele chega lá na sua casa, com aquele dia especial, com aquele presente, que já sabe o seu gosto. Então isso vai a cada dia melhorando. Existem casais que têm gosto diferente, mas na maioria das vezes seus gostos acabam se misturando e um aprende ou aprecia o que o outro gosta, ou no mínimo respeita sua maneira de ser. Acima de tudo, o casal deve procurar ter bom gosto e escolher sempre o melhor para o seu relacionamento. E o relacionamento conjugal, normalmente, ele precisa ser... Você precisa de abrir mão de alguns desejos, abrir mão de algo que você gosta por causa do relacionamento. O casamento não é um sistema militar. Eu sou assim, nasci assim, meu pai me ensinou assim, tem que ser assim. Às vezes há necessidade de renunciar gostos, vontades. Em nome de quê? Em nome do relacionamento. Agora não são 2 pessoas, mas uma só carne. Acima de tudo, o casal deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para o casal. Dizem que a mulher pode ganhar o homem pela comida que faz. Isso é verdade? Você sabe como é? Olha. Isso é verdade, porque o bom gosto conquista. Tanto o homem quanto a mulher devem fazer o gosto um do outro. Existem palavras que amargam a convivência. E palavras machucam tanto quanto um tapa, um tiro, uma pedrada. Tanto é que quando Jesus no Sermão do Monte, ele falou assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu digo para você, aquele que dizer ao irmão, raca, louco, é réu do fogo do inferno. Então Jesus comparou a pessoa que não mede palavras com o assassino. Porque palavras em determinado momento pode levar uma pessoa ao suicídio, pode levar uma pessoa à mágoa. E Jesus disse que nós não podemos fazer isso. E tem palavras que ela não tem sabor agradável, é amargo. Nós precisamos de rever isso. Por isso que o casamento cristão, ele vai mais longe, porque a Bíblia ensina em momentos de ira, dá lugar para ira, deixa ela passar, depois a gente conversa. Por isso que o casamento cristão dura mais. Por isso é possível, necessário ter muito cuidado para que o casamento não perca o gosto ou se torne ruim. Tempere o seu relacionamento com amor. Quando Paulo fala para os irmãos de Corinto sobre o amor, um capítulo antes, no capítulo 12, ele fala sobre dons, todos os dons espirituais, para você procurar cozer os melhores dons. O último versículo do capítulo 12, Paulo fala assim, procurai cozer os melhores dons, mas eu vou ensinar para vocês um caminho muito mais excelente. Aí ele começa a explicar, ou escrever o capítulo 13 de 1 Coríntios, falando sobre o amor.
Porque o amor tudo suporta. O amor é paciente, o amor cuida, o amor zela. Tudo que se faz com amor dá certo. E último e quinto sentido, para nós encerrarmos, o tato. O tato é que proporciona sentir o toque de alguém. É a capacidade de ser sensível. O casamento precisa ter tato, sensibilidade. Um precisa sentir o outro e entender que o outro está sentindo. Filipenses, Paulo escrevendo, diz, lá no capítulo 2, verso 2, diz assim, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos casamentos morrem porque se tornam insensíveis um ao outro. Ou seja, se eu estou bem, está ótimo, você que se vira, né? Não tem sensibilidade. A sensibilidade no casamento é você preferir assumir um lugar desconfortável para colocar o seu cônjuge no lugar confortável. A maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor. Que Paulo, quando ele fala sobre o amor, ele disse que o homem pode dar tudo o que tiver, mas se não tiver amor, vai lá, né? Pode ser o mais rico do mundo, ter tudo o que o coração dele deseja, mas se não tiver amor, isso não resolve nada. Na Bíblia, a lepra é comparado ao pecado. Um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é a perca da sensibilidade. O local amortecido pela lepra não sente nem mesmo a dor do fogo queimando. Deste modo, é a pessoa que está em pecado. Não consegue sentir nada no próximo. Por isso, o casamento deve lutar contra o pecado. Porque o pecado adoece as relações e amortece o amor. O pecado traz uma insensibilidade às pessoas. Quando um casal... Interessante que Hebreus 13, verso 4 diz assim, digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Quando o casal se ama, aprende a suportar momentos difíceis e a aproveitar sentimentos agradáveis. Forme um casal com os 5 sentidos. Amém? E para nós concluir, quero dizer a você, Pedro e Rosa, para ser um casal completo, precisa estar unido de corpo, alma e espírito. O que é isso? De corpo é a vida íntima. A alma é o relacionamento. E o espírito é a presença de Deus dentro do ambiente. Agora a entrada das alianças. Que entre a porta-aliança Isabela. Eu disse sim pra você, foi no primeiro olhar. Eu disse sim pra nós dois, até o fim. Eu disse sim, vou dividir os meus momentos com você. Eu disse sim, vou estar aqui quando você precisar. Dias de sol, dias de chuva, de ventania, calmaria. Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você.
As alianças chegaram. Aqui está as alianças. Interessante que quando a aliança é colocada uma do lado da outra, tem um símbolo, que é o símbolo do infinito. Aliança significa aliar-se a algo ou a alguém. Intenção de acordo, pacto entre partes, convênio entre pessoas ou nações que buscam objetivos comuns. A Bíblia fala de muitas alianças, especialmente das alianças que Deus fez com a humanidade. Aqui, nesta cerimônia de casamento, essas alianças significam um compromisso voluntário, consciente e responsável, estabelecido entre duas pessoas que se amam. É verdade, Pedro? Ama? Ele pediu para fazer um discurso, agora ele vai pegar o microfone. Esse microfone, esse que tu falou, tá aí, daqui com o Pedro. Tá ligado? Pedro Alves Trindade Filho promete diante de Deus, de todos aqui presentes, tomar esta mulher para sua legítima esposa, Rose Rosa Cruz, para viveres com ela segundo foi ordenado por Deus. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela, enquanto ambos viver? Sim. Rose Rosa Cruz promete diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar este homem, Pedro Alves Trindade Filho, por seu legítimo esposo, para viveres com ele segundo foi ordenado por Deus. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seu sofrimento, e te conservares exclusivamente para ele enquanto ambos viverem. Sim! Sim. Pega você. Você vai repetir como eu te falar. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Cadê as câmeras? Deixa bem visível a mão. Aí, caixa. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Coloca a aliança. Convido a todos novamente de pé. Tem alguma outra? Mais uma oração. E nessa oração eu peço a vocês que coloquem as duas mãos da aliança sobre a Bíblia. Isso, deixa a aliança à mostra. Ótimo. Oh, perfeito. Vamos orar. Os que podem, fechem seus olhos, vamos orar. Deus eterno, Criador e Consolador,
doador da graça e autor da vida eterna. Abençoe este casal, a quem abençoamos em nome de Jesus, a fim de que eles vivam sempre em paz e amor, conforme teus santos mandamentos, e conduzindo lá e a vida deles de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, na qualidade de ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. E aqui se encerra a cerimônia do Pedro e Rose. Os farinhos permanecem no local e os demais, se quiserem já se assentar ali, está liberado.